Esses dias eu estava aqui numa crise e, né, segundo a psicologia, segundo o mundo diz, né, eu estava numa crise. Mas o que eu acredito é que eu estava tendo uma visão de olho aberto, entendeu? E eu dormi muito bem esses dias e a minha tia, que já morreu, né? Eu até tive dúvida se realmente ela morreu. E ela me aparecia muito feliz, alegre, como se ela tivesse conhecido o céu, se transformado. Estava muito linda, muito linda do jeito que eu sempre sonhei que minha tia tivesse. E ela falava muito alegre comigo: a tia tá muito feliz, você está indo muito bem, parabéns, minha sobrinha. É assim que eu sempre sonhei que você estivesse. Então meu Deus, como assim, tia? Eu tive que fazer aquele plano todo, falar que eu morri, mas eu tô guardada, eu tô sendo cuidada, entendeu? Estou muito bem, eu só apareci aqui para você, sabe, sim, saber que eu tô bem, que tudo vai ficar bem, entendeu? A gente vai estar numa festa, sabe, num dia muito feliz, todos reunidos juntos aqui agora. Eu não posso ficar, eu tenho que ficar escondida, entendeu? Todos estão aqui, tudo muito bem, sabe? Então, gente, eu fiquei, tipo, ela falou: você tá indo muito bem, você tá indo muito bem. Minha tia, ela, infelizmente, ela teve muitas situações difíceis na vida dela, ela morreu muito nova, né, segundo a terra, segundo essa origem aqui, que quem dá a vida é Deus, o corpo dela padeceu. Mas eu vi um corpo transformado, um corpo lindo, uma mulher linda, cheirosa, amorosa, cheia de Deus, cheia de vida, cheia de ternura. E ela olhava para mim e falava assim: eu tô muito feliz, valeu a pena tudo que eu tive que fazer, sabe, me esconder, mas eu tô bem, não se preocupa, Katia. Do jeito que ela falava comigo quando eu era criança, e ela tinha aquele corpo jovem, bonito, e eu ficava assim: tá, tia, mas por que você sumiu e agora você resolveu aparecer? Tá tudo tão confuso. E ela fica tranquila, sorridente, muito sorridente. Ela falou assim: eu tô ansiosa para aquele grande dia. Eu falei: que dia? O dia que você vai louvar. Eu: oi, tia? Não, eu sempre te gravei. Ela falava para mim: eu sempre te gravei. Todo mundo já sabia que um dia você ia cantar. E eu: meu Deus, ela: olha, seu tio Ronaldão tá aqui também, tá? Mas ele não pode aparecer. E ele aparecia para mim e me passava uma profecia que meu corpo tremia dos pés à cabeça. E isso era como se fosse antigamente, entendeu? Como se fosse 10 anos atrás, entendeu? Antes da minha filha surgir, eu estava acamada, ele entrava no meu quarto e o meu corpo estava praticamente morto, não morto assim, mas eu recebi um choque. Recebi um choque quando meu tio começava a orar na minha cabeça e profetizar um monte de coisa, como se fosse aquele profeta que pregou aí na igreja, na Deperus. E eu: meu Deus, Senhor, Senhor Jesus. Parecia que Deus me mostrou o retrocesso, sabe? Me mostrou crentes vindo me visitar na minha casa, entrava e saía, entendeu? Uns revoltados: eu tô cansada de tentar ajudar. Deus me mostrou uma irmã falando assim pro marido dela: eu estou cansada de tentar ajudar esse casal. Tô cansada. E aquele entra e sai, e Deus me mostrava uma geladeira desligada com um monte de uma feijoada toda estragada, entendeu? E a gente lá, como se tivesse morto, entendeu? E eu falei: meu Deus, o Senhor tá me mostrando isso. Eu tô de olho aberto, entendeu? Eu tô dormindo, como assim? Entendeu? E depois Deus me mostrou outra situação, que depois da cesárea, entendeu? Como se os meus pontos tivessem aberto e eu estava com uma infecção, e a mesma coisa aconteceu. Eu e meu marido doente vieram nos visitar
Deus mostrando a resposta das orações, que os irmãos vinham me visitar em oração, entendeu? Como se eu tivesse sentindo a pinicada do demônio. E a minha cesárea foi a laser, entendeu? Então não tinha ponto. Mas o que? Tava por dentro inflamado, entendeu? E eu cuidando da bebezinha, eu tinha que dar amamentação para ela. E como Deus me mostrava como se eu tivesse ficado dias desacordada, eu e meu marido. Não sei se eles envenenaram a caixa, não sei o que, no sonho, né, que eu estava tendo durante esses dias. Então, eu falei, Deus, mas como esses irmãos vinham me visitar? Tinha um irmão que vinha aqui e falava assim, olha, eu sou testemunha de Jeová. Eu falava, não, mas você não é. Você é da Deus e amor. Ele, não, mas eu sou da testemunha de Jeová. Eu falava, não, tenho certeza que você é da Deus e amor. Entendeu? E ele me passava todo o mistério. Entendeu? Todo o mistério. E ele falava assim, como se isso fosse acontecer daqui a 7 anos.